Como que será esse diálogo competitivo com uma nova forma do mercado, né, de mercado? O diálogo competitivo, só para te falar, ele é uma nova modalidade, não existia, tá? Ele vem de uma experiência europeia, então, basicamente, o poder público, vamos dizer, o Congresso buscou algumas inovações que já funcionavam na União Europeia. É, ele é uma modalidade moderna, tá? Então, assim, o município, o estado, eles vão buscar o diálogo competitivo para trazer inovação mesmo, tá? E justamente para trazer aquelas tecnologias de domínio restrito, ou seja, aquelas tecnologias em que o município ele não tem como contratar ou não sabe que existem. Então, o diálogo competitivo ele vai trazer todas essas empresas para conversarem na mesa, tá? Como que vai funcionar o diálogo, tá? Então, assim, toda aquela empresa que tem alguma solução tecnológica e que tem interesse em vender para o poder público, eu costumo dizer que é a chance agora, tá? A nossa atuação, por exemplo, quando uma empresa tem uma tecnologia, por exemplo, tem uma situação de revisão de mercado de, sei lá, de telefonia, que sou o único no mercado. Para nós, quando a gente pega um cliente assim, a gente acaba fazendo visita, né, para o município explicar. Ou seja, a gente acaba fazendo aquela fase interna, né? Fase interna Sim. nada mais é do que aquela conversa com o poder público. Porque o poder público não conhece que tem a inovação. Não tem outra forma de você vender o teu peixe se você não marcar uma reunião, não explicar para um prefeito, não explicar para um secretário, alguém, uma secretaria de educação. Você precisa realmente ir lá, explicar e começar a convencer. Você tem que criar a necessidade. Como eu trabalhei muito tempo em órgão público, essa necessidade, vamos dizer assim, eu mais ou menos já sei. É mais ou menos como aquele filme que o cara fala, me vê nessa caneta, e o cara fala assim, então me dê um papel. Cria necessidade para você vender. E o diálogo competitivo vai ser para isso, né? Então, para essas empresas que têm tecnologias que querem inserir no mercado, é fazer uma visita e começar a criar esse desenvolvimento com o poder público. A partir do momento que você cria esse interesse, você explica que tem uma tecnologia, o passo seguinte é você chamar as empresas que também atuam no mercado, né? Sempre quando o município ele quiser contratar um serviço que ele não sabe especificar, e a gente, como você já atua no pregão, você sabe que às vezes colocam lá um produto e exatamente não é aquilo que o município quer, não é aquilo que o estado quer. Às vezes ele coloca uma descrição muito estranha, você acaba nem pegando a licitação porque tá uma palavra-chave estranha, você não consegue encontrar. O diálogo competitivo vai ser para isso. Olha, eu preciso contratar uma empresa que me dê uma solução na questão do saneamento básico. Eu tenho um problema, sei lá, de chuva e a minha cidade é muito íngreme. Eu preciso de uma solução inteligente com tecnologia para apresentar vamos dizer, para um prefeito ou para a comunidade e escolher a melhor proposta. A minha equipe não consegue fazer isso, né? Eu tenho engenheiros no município, tenho engenheiros no estado, mas a situação é tão específica e que demanda de tanto detalhe e tecnologia, às vezes alguma expertise diferente, que eu preciso chamar esse pessoal para eles me explicarem como funciona e daí você ir trazendo. Então, assim, o município define, preciso contratar um serviço específico. O que eu faço agora? Lanço um edital. E o edital é primeiro de chamamento dessas pessoas para Sim. apresentarem o produto. Então, basicamente, ele lança um edital com 25 dias. Olha, quero contratar um serviço específico com tecnologia assim e que me atendam. Beleza, você seleciona as empresas, né? Depois, se você lançou o edital, vai selecionar todas elas que possam te atender de alguma maneira, para daí iniciar o diálogo competitivo. Você primeiro seleciona as empresas, e assim, a lei ela sempre fala requisitos objetivos. A gente que atua bastante, às vezes tem aquelas impugnação, um requisito estranho, uma habilitação pede um documento assim, um documento assado. A gente sabe que agora o pregão ele vai migrar praticamente todo eletrônico, então, em tese, boa parte já deveria ser eletrônico, então muitos optam ainda pelo presencial, agora a nova lei vai dar um enfoque pelo eletrônico. Não Sim. que não vai existir ainda o presencial, mas a justificativa tem que ser muito mais certa. Então, nessas oportunidades, a gente acaba fazendo as impugnações. Então, chamou, fez o edital com 25 dias, é, as empresas começam a apresentarem as soluções. Tá?
São nomeados servidores efetivos, tá? Então, diferente no pregão que era, você poderia nomear comissionados, na nova lei ela fala quadros permanentes. Então, pode ser servidores efetivos, empregados públicos, para gerenciar e ainda o município pode, ou o Estado, contratar uma empresa especializada ou um profissional para ajudar nesse diálogo, na comissão. Veio 10 empresas interessadas. O primeiro passo, marca a reunião, né, com todas vão apresentar as suas soluções inteligentes do mercado, soluções metodológicas, ou seja, são situações customizadas. Nunca vai ser aquele serviço comum. Se você falar assim, ó, quer um serviço comum, esqueça o diálogo competitivo. É para Sim. situação customizada, tá? Tanto é que o diálogo competitivo, eu acredito que vai substituir muito algumas contratações por inexigibilidade. Porque são aquelas situações que você contrata, você não sabe a solução. Agora, em tese, como você não conhece da solução, você vai trazer isso para o diálogo. Olha, eu quero contratar uma empresa que faça mais ou menos isso. Então, naturalmente, é uma modalidade que pode. Não é que ela vai deixar de existir, mas ela pode ter um outro enfoque, principalmente nessas licitações que são milionárias. Qualquer gestor vai priorizar uma outra licitação que tem mais concorrência do que uma que não tem, e que você só vai pegar uma solução, né? Selecionou as 10 empresas, então, vai ser marcado reuniões. Então, cada dia uma empresa apresenta a sua formação, a sua estrutura, a sua metodologia. E o mais importante, eu vou apresentar, minha empresa tem uma solução que vamos dizer, específica no mercado. Toda reunião ela é gravada, tá? Ela vai ter ata e vai ser sigilosa, ou seja, os demais concorrentes não podem saber da tua solução, porque às vezes a gente sabe que vai ter alguma questão específica registrada e a outra empresa não pode saber, porque vamos ter o pulo do gato, né? Ô, Kleber, mas como que a gente vai saber que o órgão não vai compartilhar essas informações com aquele fornecedor que ele tem interesse? Todos vão assinar um termo de responsabilidade. Então, assim, é uma licitação muito mais séria. Então, esse termo de responsabilidade vai ser assinado tanto pelos membros, tanto pela o profissional que está entrando para auxiliar. Dentro da licitação, a nova lei, ela não fala do profissional que vai participar da comissão. Presume-se, né, o servidor público ele tem fé pública, então, que ele vai guardar sigilo dessas informações. Mas possivelmente todos os municípios, órgão público, vão adotar para todos os integrantes, que é o que é recomendado. E por que eu te digo que é um novo mercado, né, para o diálogo competitivo? Se veja só, se uma empresa vai apresentar um negócio muito interessante e que é o pulo do gato da empresa, que é a expertise, é interessante que ele também tenha contratado uma empresa que dê um foco, uma atenção, que compareça também no diálogo, que acompanhe as atas, que acompanhe as gravações. Ou seja, pode ser um advogado, pode ser uma empresa especialista no assunto, entende? Entendi. Você vai trabalhar numa licitação, vamos dizer, se já no pregão já é interessante você contratar uma equipe que seja expert para te dar o comando, por que não no diálogo competitivo, que é muito mais sério e que envolve muito mais dinheiro? Então, o mercado, para isso agora, vai crescer muito. Então, por isso que eu falei que o nosso foco talvez vai ser Mas mais nisso aí, seleto, sim. porque Até porque os valores também devem ser bem maiores, né? serão maiores e é mais customizado, né? Com certeza. E também um mercado mais restrito de profissionais para executar o processo.